Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Criador, e ouvia de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 10 e 11. Essas cartas exortavam, aconselhavam acerca da condição das igrejas nos tempos de João, mas também prefiguram a condição da igreja nos dias de hoje. As cartas às 7 igrejas da Ásia, atual Turquia, por exemplo, advertiram as igrejas daquele tempo, mas continuam exortando ou aconselhando aos fiéis espalhados pelo mundo todo até os dias de hoje. Escrituras Desvendadas, com Renato Chagas. Olá, sejam bem-vindos ao canal Escrituras Desvendadas. Eu sou Renato Chagas e hoje falarei sobre cartas às 7 igrejas. Antes, vou deixar um recado com vocês. Seja membro do canal Escrituras Desvendadas. Recado dado, quero agradecer ao primeiro membro, Zinuti Silva. Muito obrigado, Zinuti, por já ter se tornado membro já do canal. Primeiro membro do canal, então, Zinuti Silva. Muito obrigado, Zinuti. Dando continuação ao estudo, João recebeu ordem de escrever suas visões num livro e enviar a 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 11 a 19. Os capítulos 2 e 3 do Apocalipse registram as cartas que foram enviadas. Havia mais do que 7 igrejas na Ásia, atual Turquia, como, por exemplo, Colossos e Mileto. Mas o Criador, em sua onisciência, escolheu essas 7 igrejas, pois suas características e estado espiritual, nos dias de João, representavam 7 períodos pelos quais o seu povo passaria, desde a primeira até a segunda vinda do Salvador. O número 7 ocorre várias vezes no Apocalipse, Revelações. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 anjos com 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças com 7 coroas, 7 pragas, 7 montes, 7 reis. O número 7 nas Escrituras indicam plenitude. Com isso, entendemos que a mensagem do Apocalipse, Revelação, se dirige a todos os filhos do Pai Eterno. Um fato que precisamos destacar é que naquela época vários territórios foram conquistados e dominados pelo Império Romano. Entre os territórios destacavam-se a Grécia, o Egito, a Macedônia, que hoje em dia é Grécia, Bulgária, Albânia e Sérvia, Gália, que hoje é a França, Bélgica e Itália, a Germânia, a atual Rússia, a Trácia, que hoje é parte da Grécia, Turquia e Bulgária também, a Síria e a Palestina, a atual Palestina, que englobava o Iraque, a Arábia Saudita, Jordânia, Israel, Líbano, faixa de Gaza e Cisjordânia.
Então, assim, naquela época, o Império Romano, ele estabelecia uma conexão com a Europa e a Ásia e a África. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Ou seja, naquela época o Império Romano tinha domínio total no mundo na época, ocupando todos esses territórios, né? Subjugando os povos de todos esses lugares. E esse período de domínio durou 5 séculos. Começou em 27 antes do nascimento do Salvador e terminou no ano de 476 após a morte, ressurreição e ascensão do nosso Salvador aos céus. Estendia-se desde do Rio Reno, que inicia desde a Suíça, Áustria, Liechtenstein, Alemanha, França e Países Baixos, até o Egito, chegando à Grã-Bretanha e a Ásia Menor, a atual Turquia. Considerando isso, pessoal, então podemos constatar que o povo fiel ao Salvador era perseguido, era caçado e precisava se refugiar para não ser presos ou mortos. Então não havia igreja física e nem anjo da igreja, mas sim como hoje. A igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. E o santo da igreja, na verdade, era o responsável por um grupo de pessoas, o qual recebia de Paulo e de João, na época, instruções de como proceder para seguirem fiéis na sua fé no Salvador e tentarem sobreviver àquela situação de perseguição e de riscos do Império Romano. Era uma vida muito complicada, era muito difícil para eles. Então, eles se reuniam em casas, em cavernas, em lugares que eles tinham que ficar variando o tempo todo, porque havia uma perseguição do Império Romano. O Império Romano tinha um exército muito grande e caçavam essas pessoas porque eles tinham a sua própria, vamos dizer, a sua própria deidade. Eles adoravam os seus deuses também. Então o povo fiel ao Salvador, ele era caçado. Nos próximos vídeos eu vou entrar em detalhe para cada carta e a mensagem para cada povo. Onde você estiver, que o Pai Eterno te proteja, te guarde e te abençoe grandiosamente. Escrituras Desvendadas, com Renato Chagas. Inscreva-se.